Graça e paz, minhas queridas. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde, num convite tão especial e falando de um tema tão especial, que é o tema da minha vida, um tema que vai falar sobre feminilidade, sobre identidade e sobre propósito. E eu quero convidar você nesse momento, aquelas que vieram com a sua Bíblia, abra no livro de Esther. Nós vamos fazer uma pequena leitura, logo ali no primeiro capítulo, e eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse tema, e falar para vocês como que a minha vida foi transformada, e tem sido transformada, e continuará a ser transformada, pelo poder da palavra do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Eu faço parte da Igreja Batista Monte Sinai, que fica próximo à UniOeste, aqui em Cascavel, né? E conheci as meninas através de uma outra oportunidade de ministração em um dos workshops que aconteceram aqui. E então o Senhor foi estreitando os nossos laços e vocês não sabem o quanto que o meu coração está radiante de poder estar aqui com vocês nessa tarde. Com certeza, você não está aqui por acaso. Com certeza, valerá a pena você escolher ouvir mais do Senhor do que qualquer outra ocupação que você poderia ter. Sempre que você tiver a oportunidade, siga aquilo que o Senhor está falando, chamando você para mais perto, chamando você para um tempo só das meninas, chamando você para um tempo para te chamar de filha, para cuidar do seu coração, para cuidar da sua história e fazer novas todas as coisas. Eu me converti próximo aos 19 anos de idade. Foi um encontro muito especial com o Senhor. Porém, eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Mas eu vivi anos dentro de uma cegueira. E é por isso que eu vou falar com vocês a respeito de identidade, a respeito de feminilidade, a respeito de propósito. Quero compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem feito. E quero falar para vocês algo que eu tenho certeza que, assim como transforma o meu interior, pode gerar algo grandioso e transformador dentro do seu coração também. Estamos combinadas? Quero pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. E eu gostaria que você pensasse ali com os seus olhos fechados, de uma maneira que você pudesse se concentrar. Qual foi o dia em que o Senhor encontrou você? Quero que você traga à sua memória, assim como a Bíblia diz, para nós trazermos à mente aquilo que nos traz esperança. Eu gostaria que você pensasse na sua vida antes do seu encontro com o Senhor e agora. Tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem mudado, todas as curas, todas as transformações, cada processo, por mais desafiador que fosse, eu quero que você pense nesses lugares agora. Em diferentes estações, onde o Senhor já trabalhou na sua vida, em diferentes cenários, em diferentes etapas da sua vida, onde o Senhor já está fazendo coisa nova sobre você. E com a mão sobre o seu coração, eu queria orar mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada porque Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Assim como a Tua palavra diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que hoje, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tiver de novo, com base na Tua palavra, hoje seja transbordante sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale de uma maneira particular, de uma maneira pessoal com cada uma dessas mulheres, dessas irmãs que o Senhor trouxe aqui, mulheres, Senhor, que abriram mão de outras ocupações, de coisas que elas poderiam estar fazendo, para hoje ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que elas saiam daqui diferente de como quando entraram, Senhor. Que nessa tarde nós possamos viver juntas um tempo poderoso de crescimento e amadurecimento sobre a identidade, a nobreza e o valor que o Senhor derramou sobre nós através daquela cruz. Nós somos gratas por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Todas abriram sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1. Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Quero te convidar a ler a palavra do Senhor, capítulo 1 de Esther, a partir do versículo 5. Acabados aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura, a argola de prata e as colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. Dava-se de beber com copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também, a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho o seu coração, mandou que Meumã, Bizta, Harboná, Biquitá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. A rainha Vasti, porém, recusou atender à ordem do rei dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Essa passagem, todo o livro de Esther contém detalhes muito preciosos de uma mulher que sabe o que é se posicionar de acordo com o seu valor, do contrário de uma mulher que não sabe qual é o seu valor e muito menos como se posicionar à altura. Eu quero dizer para você que algo onde eu fui resgatada no Senhor, onde eu tive um entendimento do que era ser uma filha amada, de fato, veio a partir de diversos textos da Bíblia, mas em especial do Salmo 139. E eu não sei se você conhece esse salmo, mas ali Davi se debruça e ele fala a respeito da soberania e da onipresença do Senhor, onde ele diz: se eu subir os montes, tu lá estás, e se eu descer até o mais profundo vale, tu também lá estás. E Davi começa a se debruçar falando dessa soberania, e chega um momento neste salmo em que ele declara: tu me formaste de uma maneira maravilhosa e especial, e a minha alma o sabe muito bem. E ele começa a descrever: tu me tecestes no ventre da minha mãe. E ele começa a falar de detalhes a partir da formação de uma nova vida. E ao longo dos versículos ele diz assim: tu escrevestes os meus dias no teu livro, antes mesmo desses dias existirem. E nesse texto foi uma grande mudança de mente, uma metanoia que se gerou sobre mim, porque eu, Juliana, achava que conhecia o Senhor, achava que conhecia a sua palavra, achava que sabia quem eu era para Ele, mas eu nada entendia, porque tudo na minha vida, eu me movia por necessidade de aprovação, por desempenho, por merecimento, e já já eu vou falar mais sobre isso. E o que acontece todas as vezes que eu e você, nós não entendemos a nossa identidade no Senhor, nós temos comportamentos que são consequência de feridas internas, de dores, sabe, de lugares onde nós não estamos bem ajustadas, e muitas vezes nós queremos nos vestir de razão e nos posicionar dizendo: está tudo bem.
Quantas vezes eu e você fomos à igreja ou para os lugares, muitas vezes destruídas por dentro, mas quando a gente chegava naquele lugar, a gente usava uma máscara, colocava um sorriso no nosso rosto, e quando as pessoas perguntavam, está tudo bem? O que eu e você normalmente responderíamos? Está tudo bem. Mas essa não é a verdade. E eu não sei como você está, porque hoje eu posso dizer com um sorriso de verdade, sem máscaras, que hoje, no meu caso, a Juliana, com a sua identidade, está tudo muito bem. Mas porque eu me deixei ser quebrantada, porque eu me deixei ser humilhada, porque eu me deixei ser feita em pedaços na presença do Senhor, para que essa palavra, tu me formaste de uma maneira maravilhosa e especial, fosse mais do que uma palavra, mas fosse o cumprimento dela sobre a minha vida. Hoje eu tenho entendimento de que realmente o Senhor dedicou-se a planejar a vida da Juliana, que o Senhor cuidou de detalhes sobre as minhas características físicas, intelectuais, sobre cada milímetro do meu ser. Hoje eu tenho esse entendimento, mas um dia eu não tive. E enquanto eu não tinha esse entendimento, eu tinha atitudes parecidas com a atitude da rainha Vasti. Aquela que tinha um lugar de prestígio, aquela que era uma mulher de influência na sua época, aquela que tinha vários recursos, aquela que não tinha falta de nada, mas que diante de seu posicionamento, ela mostrava que ela não reconhecia o seu valor. E hoje eu quero perguntar para você, você sabe qual é o seu valor? Você tem o entendimento, você tem a total compreensão do que Deus fez para que você pudesse nascer? Nós sabemos que naquela cruz o Senhor Jesus foi entregue, e a palavra diz que o Pai, Ele se agradou dessa entrega. A Bíblia também cita que o sangue do Cordeiro, ela perdoa a multidão dos pecados, ou seja, naquela cruz, a minha história e a sua história foi consumada com Cristo, para que a nova história pudesse ser feita. Sem o sacrifício de Jesus, sem aquela entrega completa, eu e você não teríamos uma identidade completa. Sem o que Cristo já fez pelas nossas vidas, nós não teríamos um futuro. Sem o que o Senhor já preparou para nós, eu e você continuaríamos a andar como ovelhas desgarradas, completamente, diretamente, diante de um matadouro. Cristo se entregou naquela cruz para glorificar ao Pai e gerar salvação para todo aquele que nele crê. A salvação é uma verdade, que quando eu aceito, eu recebo Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, algo é transformado na minha história. Mas importante quanto entregar a sua vida a Jesus é você colocar a sua identidade aos pés da cruz também. Não basta eu e você declararmos que aceitamos a Cristo, que entendemos o seu amor lá declarado naquele Calvário, se eu e você não nos despojarmos da velha criatura e nos posicionarmos à altura do que Deus nos chamou para ser. A Bíblia nos dá detalhes sobre algumas partes da vida de Vasti. E sabemos que ela era uma mulher muito formosa, ela era uma mulher que tinha autoridade para carregar a coroa real, ou seja, o símbolo máximo de soberania de um reino. Aquele rei da época, ele convoca ela para vir ao seu banquete, para que todos contemplem que aquele reino era próspero, era bem-sucedido, que era abençoado.
E aquela mulher carregava esse símbolo de nobreza sobre aquela coroa real. Ela tinha todos os elementos financeiros, ela tinha todo o suporte. Porém, ela não sabia quem ela era. E com as suas próprias mãos, ela destruiu toda a reputação, todo o prestígio, todo o relacionamento e toda a influência que ela tinha recebido. E hoje eu quero perguntar para você, o que você tem feito com o que Deus tem entregado nas suas mãos? Você tem buscado alinhar a sua vida, a sua identidade com o Senhor, para glorificar o Rei sobre todas as coisas? Ou você tem usado do fato de ser convertida, alguém talvez de liderança, para muitas vezes, não agir conforme o que o Senhor tem para a sua vida? A rainha Vasti colocava todo o seu valor, todo o seu prestígio e toda a sua influência com base numa beleza externa e sobre uma coroa, que era uma coroa corruptível. Diga comigo essa palavra, corruptível, ou seja, passageira. E quando nós olhamos para esse cenário, para a pessoa que dá nome a esse livro que nós lemos, que é Esther, que vem de um outro contexto, vem de uma orfandade, vem de uma família simples, de uma família inclusive perseguida, nós vemos que Esther recebeu uma coroa sim, mas ela não pautou o seu valor sobre a coroa corruptível, ela pautou o seu valor sobre uma coroa incorruptível, ou seja, algo eterno. E eu quero falar com vocês sobre 3 pontos importantes na comparação sobre a rainha Vasti e o seu reinado, como também a rainha Esther e o seu reinado. E o primeiro ponto é que toda mulher que entende o seu valor, ou a mulher que veste-se do seu valor, ela não precisa de aprovação para viver à altura desse valor. A rainha Vasti, quando ela não atende o chamado do rei para ir até o banquete, desfilar ali e transmitir essa mensagem de soberania, de nobreza, de prosperidade, de bênção, quando ela não atende esse pedido, ela quer ser aplaudida pelas outras mulheres. Ela quer que as mulheres olhem para ela e falem: isso mesmo, não faça o que o seu marido diz, isso mesmo, se rebele, você é rainha, ele não é nada sem você, vai lá, se mostre aqui, você não precisa da aprovação deles, nós estamos te aplaudindo. Ou seja, uma mulher que não sabe qual é o seu valor, ela é facilmente influenciada por diversas vozes. E eu te pergunto, qual tem sido a sua influência nos últimos dias? Vasti se nega a cumprir com o seu papel de esposa, de auxiliadora, de ajudadora. Ela se nega a cumprir com o seu papel de uma mulher honrada. Ela prefere se rebelar, ela prefere se fazer as coisas da sua maneira, ela prefere ser a dona da razão. E quantas vezes mulheres feridas se comportam assim? Quantas vezes eu me comportei assim? Querendo ser a dona da razão, querendo ser autossuficiente, querendo fazer as coisas do meu jeito, me negando a fazer as coisas do jeito que Deus falava comigo. Eu não sei qual foi a sua caminhada até você se converter, mas eu andei por caminhos bem sombrios até o Senhor realmente falar comigo e eu aceitá-lo. Porque não era que o Senhor não tinha falado comigo, era eu que não aceitava. Eu andei pelas minhas próprias pernas e fiz escolhas sozinhas, escolhas tão ruins, que quando eu me dei por conta, eu estava num relacionamento, e aquele homem que eu achava que era perfeito, de Deus para a minha vida, estava segurando no meu pescoço e me tirando do chão, para acabar com a minha vida.
Quando eu achei que eu sabia de todas as coisas, que eu tinha entendimento, que eu podia me virar sem a direção, ou sem a bênção do Senhor, ou sem entregar a minha vida para Ele, eu estava acabando com a minha vida, muito próximo ao que Vasti fez aqui. E eu precisei ir para um caminho de humilhação, literalmente, onde eu me desvinculei desse relacionamento, onde eu tive que me mover a uma delegacia e explicar para um delegado o que eu estava fazendo lá. Um delegado que olhou para mim e disse assim: mas isso que você está me contando é muito sério, mas me mostre as marcas que você tem no seu corpo. E eu disse a ele: mas eu não tenho marcas no meu corpo. Ele me pegou pelo pescoço, não ficou roxo, mas ele me pegou pelo pescoço. E sabe o que o delegado disse para mim? Eu não posso fazer nada por você. E aí eu cheguei no lugar onde ninguém mais podia me ajudar. Onde não tinha autoridade, no caso policial, não era uma cidade onde eu morava perto da minha família, e eu precisei pedir ajuda de pessoas muito distantes da minha realidade, para conseguir reconstruir a minha história. Eu cheguei em lugares muito difíceis, porque eu achei que eu podia resolver as coisas e que eu entendia quem eu era para Deus. E nesse buraco que eu me enfiei, o Senhor foi lá, estendeu a sua mão e me resgatou daquele lugar. O Senhor começou a reconstruir a identidade da Juliana, as emoções da Juliana, a história da Juliana e o valor da Juliana. Ele começou a falar comigo sobre atitudes que eu precisava mudar, onde ao invés de eu estar no lugar de autossuficiência, eu deveria ir para um lugar de dependência. Que eu devia parar de trocar as coisas corruptíveis, e sim me posicionar com as coisas que eram incorruptíveis, ou seja, as coisas eternas. Ele falava: Juliana, pare de se preocupar com o status do mundo, e se preocupe com a minha opinião sobre você. E eu comecei a desenvolver um relacionamento, uma vida de oração, uma entrega. Isso ao longo ainda da minha carreira de modelo. E aí eu pude aprender coisas extraordinárias e perceber que para o Senhor, uma grande carreira, grandes trabalhos, um diploma, algo relevante para o mundo, uma conta bancária, enfim, não sei, um status, para Ele pouco importa. Porque o que importa para Ele é quem nós somos nele. E então eu me vi sem nenhum desses elementos, sem status, sem influência, sem nenhum tipo de dignidade, integridade, e Ele foi restaurando e cuidando desses lugares dentro de mim. Hoje eu quero te perguntar, se tirarem hoje o seu diploma, o que sobra? Se hoje tirarem de você o seu diploma e também a sua conta bancária, o que sobra? Se tirarem de você o seu diploma, a sua conta bancária, o seu carro, as suas bolsas, tudo o que você tem, todos os seus pertences, se você não tiver mais nada disso, se tirarem inclusive os elogios que você recebe, a sua carreira, o que sobra? Sobra você. Sobra o suficiente para você que está aqui sentada hoje ser amada, ser respeitada, ser valorizada, ser protegida, ser abençoada. Vamos dizer isso juntas? Digam comigo assim: eu tenho tudo o que eu preciso para ser amada, valorizada,
respeitada, abençoada e digna. Agora outra pergunta. Você acredita nisso que você falou para mim? Porque um dia eu baseei o meu valor no quão boa eu era como modelo. Gente, eu tinha campanhas que eu fotografava 100 looks num dia só. E um look é uma produção assim. Então, número 1, troca. 2, 3, 4, 5, até chegar em 100. E aí, onde eu ia, eu era muito boa como modelo. Eu sabia fazer várias poses, vários trabalhos, e eu viajava isso e aquilo, e eu fazia várias, sabe, aquela modelo, como que fala, camaleoa? Que isso, quanto mais camaleoa uma modelo é, melhor profissional ela é, tá? Caso alguém nunca tenha ouvido sobre essas questões da moda. Então as pessoas me elogiavam muito, falavam muito, só que quando eu chegava em casa, quando eu estava sozinha, eu me sentia sem valor nenhum, porque não tinha ninguém me aprovando o tempo todo. E aí eu descobri um outro elemento muito importante, que a mulher que sabe se veste do seu valor. Primeiro, ela não precisa de aprovação, como no caso da Vasti, e segundo, ela precisa aprender a ser ensinada e cuidada. Enquanto eu estava naquele lugar de a necessidade de aprovação em todo o tempo, eu queria trabalhar mais, fazer mais trabalhos importantes, viajar para mais países, trabalhar com mais marcas relevantes, para que eu pudesse ser aprovada e receber carinho das pessoas. Olha o nível de carência que eu já estive. Só que o problema é que quando acabava a sessão fotográfica, quando acabava o evento que eu estava participando, eu era vazia. Porque eu não tinha mais ninguém para me elogiar, eu não tinha mais nada. Até que o Senhor chegou na minha vida. Até que o Senhor falou comigo: você tem valor para mim. E aí eu comecei a entender que Deus não me amava pelo meu desempenho maravilhoso, extraordinário. Deus não me amava pelas coisas que eu fazia. Deus não me amava pelo quanto eu era boa no meu trabalho. Deus me ama porque Ele me formou de uma maneira maravilhosa e especial. E Deus ama você porque Ele formou você de uma maneira maravilhosa e especial. Ainda que você não tenha diploma, ainda que você não tenha uma carreira que seja relevante para muitas pessoas, ainda que você não tenha influência, ainda que você mal saiba escrever, ainda que você não tenha uma boa condição financeira, ainda que você não saiba, não sei dar bons conselhos, ainda que você não seja líder de um ministério, você tem valor para Deus. Nunca troquem o valor de vocês por títulos e coroas corruptíveis. Deus não ama mais aquela que é líder do ministério do que você que talvez está chegando agora nessa igreja. Você é tão amada quanto aquelas que já estão aqui há muito tempo. Deus nos ama de uma maneira especial, única. E ainda que eu, como eterna devedora, possa pregar e falar muito e fazer o máximo que eu posso para Deus, isso jamais vai fazer com que o meu valor aumente ou diminua. Porque Ele já me deu todo o valor através daquela cruz. Ele já te deu todo o valor através daquela cruz. Sabe, Esther é uma menina órfã que vem de uma situação bem desafiadora, nós podemos dizer. O seu povo era perseguido, ela foi escolhida para então fazer parte de uma seleção, para então depois ser rainha, porque ela era uma jovem muito formosa, uma mulher muito bonita naquela época. E sabe, a Bíblia nos mostra, você pode ler depois, tarefa de casa, quem lembra? Ler o livro de Esther, tá? Não é muito grande, você consegue ler nesse final de semana. Mas
A Bíblia fala que quando Esther ela foi ali levada para aquele lugar de receber esses cuidados para preparação, para ver se o rei ia escolher ela ou não, ela foi cuidada durante 1 ano. Esther foi ensinada pelas pessoas que tinham conhecimento dos hábitos da nobreza, dos cenários da nobreza, da realidade da nobreza. As pessoas pegavam tudo isso e transmitiam para ela durante 1 ano. Esther se deixou ser ensinada e cuidada, e por isso ela soube se vestir do seu valor. E a minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você deixou alguém cuidar de você? Fechem seus olhos nos seus lugares mesmo, sentadinhas. Eu vou fazer uma pergunta: quantas mães tem aqui? Todas as mães, levantem a sua mão, por favor. Podem abaixar, podem abrir seus olhos. Mães, quando foi a última vez que você se deixou ser cuidada? Você tem dado conta de tudo, né? Às vezes nem tanto quanto gostaria. Mas você tem corrido. Quem aqui é mãe Uber? Que leva o filho na natação, no curso de não sei da onde, vai para lá e vai para cá. É uma correria, não é verdade? Mas quando foi a última vez que você se deixou ser cuidada? Você cuida dos filhos, você cuida da casa, você cuida do marido, você cuida muitas vezes até de um cenário empresarial ou de um trabalho. Você tem uma jornada de 36 horas por dia para dar conta. E me diz, quando foi a última vez que você deixou alguém olhar no teu olho e cuidar de você? Quando foi a última vez que você tomou café com uma amiga? Aquela amiga que você dá uma gargalhada, sabe? Que você pode receber na sua casa, que você pode conversar. Quando foi a última vez que você falou para o Espírito Santo assim: Senhor, cuida de mim. Cuida, Senhor, daquela minha ferida da infância, que eu não quero falar isso para as pessoas, mas o Senhor conhece. Cuida, Senhor. Quando foi a última vez que você deixou o Espírito Santo falar com você sobre a realidade, o cenário do céu para poder ser transmitido para você? Para todas as mulheres aqui, quando foi a última vez que você se deixou ser ensinada sobre a realidade do céu? O que existe no céu, o que existe naquela presença maravilhosa, não é um lugar de dor, não é um lugar de sofrimento, não é um lugar de choro, não é um lugar de angústia, não é um lugar de feridas. E tudo que o Senhor quer é transmitir a realidade do céu para as suas filhas nessa terra, porque quando as filhas conhecem a realidade do céu, elas injetam isso nas suas famílias, e uma sociedade é transformada. Por isso, mulher, se deixe ser cuidada, porque existe um Deus que quer falar com você, existe um Senhor que quer te dar novas amizades, existe um Senhor que quer te apresentar em novas mesas. Deus tem algo novo, mas você precisa aprender a se vestir do seu valor. Talvez o Senhor já tenha falado com algumas aqui, mas ainda não viveram isso, porque estão ocupadas cuidando de outras coisas que são corruptíveis. Seja sincera com o Espírito Santo. Deixa Ele falar com você. Uma vida de oração não pode ser uma vida onde você dobre os seus joelhos e você pede, fala, e ali e até chora, intercede pelas pessoas, mas nunca ouve. A minha pergunta, eu faço muitas perguntas, né? Eu devia ser apresentadora de TV. Mas quando foi a última vez que você parou para ouvir o Espírito Santo? Para Ele te falar de uma nova realidade. Talvez as questões, os problemas, as dores que você tem colocado na presença dEle, Ele já tem resposta há muito tempo para você, mas você não para ouvir. Se deixe ser cuidada,
Se deixe ser ensinada. Abaixe a sua crista. Essa mulher que faz tudo o tempo inteiro, que nunca senta, que nunca para, que sempre está ocupada, essa mulher é uma mulher de dores, não se engane. Uma mulher curada é uma mulher que não tem pressa. Uma mulher que veste-se do seu valor, ela não tem pressa. Porque ela sabe que o Senhor dos Senhores tem um tempo certo para todas as coisas. Você sabe quanto tempo levou de eu escrever esse livro que está lá atrás para hoje, que é o dia do lançamento? 1 ano e meio. Agora eu te pergunto, quantas autoras você conhece que viveram o processo de 1 ano e meio entre a publicação do livro e o seu lançamento? Não foi porque eu não tentei. Sabe a mulher da pressa que faz tudo? A velha criatura vive tentando voltar. A gente precisa ter cuidado, porque nós mulheres, a gente se move muito nessa questão do desempenho. Eu sei fazer tudo. Eu posso tudo. Nada nessa casa funciona sem mim. Qual mãe já falou aquela coisa do tipo assim, eu quero ver o dia que eu morrer. Vocês não vão saber nada onde estão as coisas, vocês não vão saber fazer nada sem mim. Pare de ser centralizadora, tá bom? Você não é a 4ª pessoa da Trindade, para com isso. Falo isso com todo carinho. Você está se ocupando com coisas que não são eternas. E você está perdendo a oportunidade de ter tempo de qualidade. E isso dói demais para quem é workaholic. E sabe por que eu sei? Porque eu já fui. Já fui aquela que não podia sentar enquanto a louça não estava lavada. Já fui aquela que não podia sentar enquanto a janela não estava brilhando. Já fui aquela que não podia sentar enquanto toda a roupa, enquanto tudo lá fora da empresa, enquanto tudo não estava pronto. Mas sabe quem eu era nessa época? Uma chata. Porque eu queria tudo do meu jeito, na hora que eu quisesse e da maneira que eu quisesse. Aí a Juliana se lembrou de ser ensinada e cuidada. Meu Deus, como eu apanhei. Mas até quando o Senhor nos repreende, Ele nos repreende com amor. Não tenha medo de ser cuidada pelo Senhor. Não tenha medo de viver os processos. Por mais desafiadores e doloridos que eles possam ser, eu não vou mentir para você, ser esmagada dói e dói muito. Mas é a partir desse esmagamento que o vinho novo surge. E esse vinho novo nas nossas vidas glorifica o Rei. E para finalizar, queria ler com você, no mesmo livro de Esther, passe algumas páginas, capítulo 5. Eu quero ler com você os primeiros versículos. Esther 5, no versículo 1, diz assim: No 3º dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim, Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Esse é o versículo que marca esse projeto chamado Vista-se de Valor. Lembra que eu falei com vocês do primeiro ponto? Uma mulher que sabe se vestir do seu valor, ela não precisa de aprovação. Lembram? O segundo é uma mulher que sabe do seu valor, ela precisa aprender a ser ensinada e cuidada. E o terceiro lugar e último nessa noite, a mulher que veste-se do seu valor, ela sabe para o que foi chamada. Aqui, nesse momento, é onde Esther, já rainha, ela escolhe
a sua roupa real. Ela usa novas vestes. E ela então, com essas novas vestes, ela se dirige até a sala do rei, diante do trono real, onde só quem tivesse autorização poderia estar. E ela se posiciona naquele lugar, e quando ela para diante do rei, o rei olha para ela, e a Bíblia fala que o rei se agradou de Ester. Então o cetro do rei é dirigido sobre ela, e isso dá a autoridade ou a autorização para que ela se aproxima. E a Bíblia nos fala que assim Ester se achegou e tocou na ponta do cetro. Numa realidade da monarquia, ou seja, diante de um reinado, o rei, ele é a máxima autoridade, certo? E existem diversas, como que eu posso te dizer, diversos rituais ou diversas etiquetas que são considerados como máximas, que começam pelo rei e vão em seguida a todas as outras autoridades e aos seus súditos. E nesta realidade deste reinado, o rei, ele só poderia falar com alguém, ou melhor, alguém só poderia falar com o rei se ele se agradasse, ou algumas versões dizem, se ele achasse graça. E então essa pessoa poderia se aproximar, e se ele estendesse o cetro, essa pessoa poderia tocar o cetro, que era um sinal de misericórdia, de aceitação. Então ela poderia fazer o seu pedido. Ester um dia foi órfã. Ester um dia teve o seu povo, toda a sua realidade perseguida. Ester era judia. Ester tinha todos os motivos para dizer, não, eu não vou fazer isso, não, eu não quero, não, eu não sou capaz, não, eu não posso, não, eu não consigo, não, isso não é para mim. Mas ela se deixou ser ensinada de uma nova cultura. Ela se deixou ser cuidada para viver a realidade de uma nova cultura, de um novo reino. E ela usou do seu valor para manifestar a glória de Deus, porque ela sabia quem ela era. Ela não usou da sua coroa para envergonhar o rei. Ela não usou do seu status ou da sua influência para envergonhar o seu povo, pelo contrário. Ela se vestiu do seu valor. E ela se aproximou do rei e alcançou misericórdia. E um novo momento se instala diante daquele reino, a partir do posicionamento de Ester. Sabe, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, todas e qualquer desculpa da gente viver algo novo cai por terra. Quantas vezes você quis, muitas vezes, comprar um look de uma vitrine, um vestido bonito, e aí imediatamente quando você olhou e se admirou daquela peça, veio um pensamento assim, isso não vai ficar bom em você. Isso não é para você. Isso não combina com você. Caso você não saiba, esses são pensamentos sabotadores. Porque uma mulher que veste do seu valor e sabe quem é, ela sabe que a roupa trabalha para ela e não promove ela. Eu tenho uma frase que eu falo muito para as minhas pupilas, né? As minhas clientes e amigas, que algumas estão aqui inclusive, obrigada por terem vindo. Mas eu falo muito assim, se a peça não trabalha para você, ela não te merece. Porque você precisa entender qual é o seu valor, você precisa entender aquilo que te valoriza, você precisa entender as vestes que o Senhor te deu. Lá em Isaías 61, a Bíblia fala que nós somos ungidos e o Espírito do Senhor está sobre nós para trocar as vestes de lamento e sermos revestidos, ou melhor, usarmos vestes de louvor. Você é uma mulher extraordinária, você é bonita. Não é pecado você saber o que realmente favorece o seu perfil e o que não favorece. Não é pecado você cuidar dessa área da sua vida.
Você não precisa andar aos trapos para dizer que você é uma pessoa humilde. E você não precisa de um decote profundo, você não precisa de uma roupa justa para querer chamar a atenção das pessoas. Você não precisa de comprimentos curtos para estar em evidência no lugar. Deixa eu te falar. Pare de se preocupar com as coisas terrenas e se preocupe com a opinião do céu sobre você. Pare de expor o seu corpo para ser valorizada, para ser elogiada o tempo inteiro. Pare de querer mostrar aquilo que o Senhor te deu como algo perfeito aos olhos dele. Pare de querer a aprovação de pessoas que jamais vão saber o valor da tua história, o valor da tua vida. Quem sabe de tudo isso é o Senhor, Ele te fez. Sabe aqueles dias mais difíceis da tua vida? Sabe aqueles dias que você estava de luto, aqueles dias que você sofreu, aqueles dias que você chorou, onde você viveu uma ruptura muito forte, onde você foi humilhada, onde você foi desonrada, onde você foi desrespeitada? Sabe, o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos estava presente. Ele sabe das suas dores muito mais do que sua mãe, seu marido e qualquer outra pessoa dessa terra, e o Senhor derramou valor para você. E você não foi criada para viver uma vida de lamento, uma vida de inferioridade, uma vida de vitimismo, uma vida de deixa para lá, isso não é para mim. O céu é para você também, e você é uma mulher chamada para expressar esse céu, para expressar esse Senhor, e é por isso que você precisa se vestir do seu valor, assim como Esther fez, porque hoje o cetro está apontado aqui neste lugar, para que você toque e você mostre a diferença do que a cultura do céu já fez sobre a tua vida. Esther não chegou diante do rei e falou: eu fui órfã, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus tem novas palavras para a sua boca. Deus tem um novo contexto para você. Deus tem novas vestes para você. Basta você vestir-se do seu valor. Basta você se render e deixar o passado no lugar dele, que é na cruz. Basta talvez você perdoar alguém. Basta você entender que palavras humanas nunca vão superar aquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. Não se deixe levar pelas vozes desse tempo. Seja influenciada por aquilo que o Espírito Santo diz para você. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, por favor. Ele falou que eu tenho 45 minutos. Mentira, eu pedi só 5, tá? Não se preocupe. Olhe para quem está do seu lado. Se você estiver longe, chegue mais perto. O Senhor está fazendo algo novo aqui, sabia? Que lindo, vocês estão sorrindo agora. Deus está fazendo algo novo sobre a sua vida e sobre a sua história. Tudo que é passado precisa ser lançado naquela cruz para que você viva o novo do Senhor. Esse versículo, Esther, versículos 1 e 2 do capítulo 5, é um texto que marcou a minha vida e faz sentido para mim, porque é a minha história. Um dia eu queria acabar com a minha vida, um dia eu não tinha mais futuro, mas o Senhor me encontrou e Ele disse assim: você tem valor para mim.
E foi um dia de muito choro, de muito quebrantamento, de muita entrega. Foi um dia onde eu coloquei o meu orgulho também aos pés da cruz. Não tem como a gente se vestir de valor enquanto a gente não se despir de tudo aquilo que é falso na nossa vida. E hoje eu quero te perguntar, ainda existe algo em você que é falso? O que eu quero dizer com isso, existe ainda algo em você que não foi Deus que plantou em você? Existe ainda algo em você, alguma emoção, alguma angústia, algum pesar no seu coração que não era mais para estar aí, mas você ainda guarda? Existe ainda algo em você que tem te impedido de viver o novo de Deus? A cultura do reino dos céus está à disposição hoje neste lugar. E eu preciso te perguntar, o que você vai fazer com a oportunidade que o Senhor está te dando de você se vestir do seu valor hoje aqui? Se em algum momento o Espírito Santo falou contigo, se mexeu com você, se fez sentido de alguma maneira, eu queria te convidar a você vir à frente aqui, por favor. Eu quero orar por você. Lembre-se, é hora de você ser cuidada. Esse é o tempo de você ser ensinada. Hoje o Senhor quer derramar bênção e amor sobre a vida de mulheres aqui. Mulheres que vão viver um novo tempo, mulheres que vão viver um novo cenário. Por isso se derrame na presença do Senhor. Comece a entregar para Ele todas as situações, entregue os seus medos. Aqui você tem liberdade, você está no meio de uma família. Você está diante de mulheres que também estão aprendendo. Não existe alguém que é melhor ou maior diante do reino de Deus, não existe isso, porque o Senhor preparou uma coroa para cada uma de nós. E essa coroa, ela vai receber pedras preciosas, e é uma coroa que não vai ser ali adornada e preparada por homens, mas sim pelo próprio Deus. Uma coroa que é eterna e vai confirmar o seu valor. É uma coroa que vai declarar assim: ei, você é minha filha amada, em quem eu tenho tanta alegria. Sabe, o Senhor tem assistido, o Senhor tem olhado para você, e o Senhor quer liberar cura hoje sobre a sua vida. O teu passado não define quem você é. As suas dores não definem quem você é. Os seus erros, o seu orgulho, a sua grosseria do passado não define quem você é. Cristo faz tudo novo. Você que está à frente, eu vou pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. Mantenha seus olhos fechados enquanto o instrumento vai ministrar. Eu vou orar sobre a vida dessas mulheres. E você que está no seu lugar, eu vou pedir que você estenda a sua mão e que você libere uma palavra de bênção para essas mulheres que estão aqui. Ore do seu jeito, da sua maneira. Comece a declarar algo poderoso sobre a vida dessas mulheres. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida das minhas irmãs que vieram aqui. Espírito Santo de Deus, vai declarando, Senhor. Vai operando com a tua cura sobre esses corações. E eu declaro agora sendo cancelada toda palavra maldita lançada sobre elas, todo desrespeito, toda desonra que elas viveram, Senhor, todo o abandono, toda a rejeição, Senhor, toda a solidão pelo qual essas mulheres passaram, todos os cenários difíceis, Senhor, eu declaro, tudo isso ficou na cruz. E eu declaro sobre essas mulheres agora uma nova estação. Eu declaro sobre elas, Senhor, a realidade do céu, pois a tua palavra diz que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, eu declaro nessa noite que nada impede essas mulheres de viverem os teus planos. Nada impede essas mulheres de viverem os teus sonhos, Senhor. Eu declaro, Senhor, que elas foram feitas de uma maneira maravilhosa e especial. E que o Senhor escreveu os seus dias no teu livro antes mesmo desses dias existirem. Pai, derrama um bálsamo de cura hoje aqui. Toca, Senhor, o mais profundo dessas almas, Pai. E vai revestindo elas da nobreza e do valor que só o Senhor pode fazer.
Pai, assim como um dia o Senhor me resgatou e o Senhor derramou valor sobre a minha história, eu declaro valor sobre a história dessas mulheres. Elas não serão conhecidas pelas suas dores, elas serão conhecidas porque elas se vestem do valor que o Senhor derramou sobre elas. Eu declaro, Senhor, sobre elas, novas palavras sairão de suas bocas, novas mesas, o Senhor conectando cada uma delas. Pai, eu declaro sobre elas um novo tempo. Elas, Senhor, transmitindo a tua nobreza, transmitindo quem tu és, transmitindo, Senhor, o teu amor. Muito obrigada, Senhor, porque esse lugar, nessa tarde, Senhor, foi marcado por uma cura sobre essas identidades. Muito obrigada, Senhor, porque hoje foram feitas coisas novas na tua presença. Pai, a minha oração é para que elas se vistam desse valor todos os dias, para que elas possam usar, Senhor, de cada elemento da moda, Senhor, não mais para vergonha, não mais para autopromoção, mas para expressar a tua pureza, a tua nobreza e o valor que o Senhor derramou sobre elas. Cuida, Senhor, de cada uma delas. Abraça, Espírito Santo, e derrama da tua graça e do teu amor em nome de Jesus. Amém. Abrace aquelas que você tem liberdade. Estenda a sua mão, não deixe ninguém ficar sozinho agora.